Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, hoje nós vamos falar de Brasil, vamos falar do que ocorreu hoje. É realmente algo que se tornou grave, mas que se tornou corriqueiro. A todo momento está acontecendo, infelizmente, tá? Então nós vamos conversar sobre esses assuntos. Antes eu queria dar uns recados importantes aqui, tá? Então vejam só. Primeiro de tudo, primeiro deles, vou pôr aí na tela para que vocês vejam todos. Quem quiser ir para Israel, você tem o sonho de conhecer a Terra Santa, você tem o sonho de estar aonde Jesus andou, quer refazer os passos de Cristo? A chance está aí na tela. Ó. Você entra lá no meu Instagram, tem o contato do nosso amigo Ricardo Paiva aí na descrição, você pode entrar em contato com ele ou entrar lá no meu Instagram, pegar aí, você está vendo na tela o número do WhatsApp dele, entre em contato, diga para ele, olha, eu tenho o sonho de conhecer Israel. Você vai ter as melhores condições do mercado e o melhor preço também. Ele é excelente para negociar. Então entre em contato com ele, negocia e realize seu sonho. Não deixe passar. É como eu falo. Infelizmente, o meu pai esperou quando estava tudo certo, pandemia. Passou a pandemia, quando estava tudo certo de novo, ficou doente. E infelizmente ele veio a falecer e não conheceu Israel, que era o sonho da vida dele. Então não deixe passar, tá? Entre em contato, as melhores condições vale a pena, gente. E são vagas limitadas. Elas estão se esgotando. Abriu mais um pouquinho de vaga ali, então a gente está anunciando aí para vocês, tá? Outro anúncio aqui, na verdade um pedido para vocês, tá? Aqui na tela tá a publicação aqui, é o Todos com o Gu. Gustavo é um amigo, o filho de um amigo nosso, certo? Ele está com câncer, em metástase, já está em alguns lugares do corpo, como o fígado. Ele retirou a vesícula, então está espalhado no cólon também, parece que no intestino. Eu não tenho essa confirmação ainda, mas eu já estou entrando em contato com o pai dele. Então ele precisa de tratamento urgente. Não dá para esperar no SUS. Infelizmente não dá para esperar. Então eu peço a você que ajude, entre aí nesse Instagram. Você pode doar aí, ó, tem a vaquinha, tem o QR Code aí da vaquinha. Por que eu digo isso? O tratamento completo, ele vai custar mais de R$ 500 mil. Eles estão com algumas ações para tentar fazer com que o SUS cubra isso de maneira rápida, porque ele não tem tempo para esperar. O câncer é muito agressivo, tá? Eu estou em contato com o pai dele, vou tentar gravar alguma coisa para mostrar para vocês, tá? O que eles necessitam. Mas aí, nesse Instagram, tem tudo o que eles estão precisando. Uma aplicação do medicamento, apenas uma aplicação, custa R$ 64 mil. Então, a cada, se não me engano, 2 semanas ele precisa de R$ 64 mil. É muito dinheiro. Então, se você puder ajudar, eu peço que você ajude. Entre lá e doe. Se não tem condições de ajudar financeiramente, entra lá e compartilha a publicação. É importante demais, compartilha a vaquinha para que as pessoas ajudem, tá? Ele não tem tempo, ele está correndo contra o tempo. Então é uma briga contra o relógio aí, gente, além da doença que é extremamente agressiva, tá bem? Vamos lá, o outro recado, tá aqui, ó. No ZaraCast, eu participei do ZaraCast com o nosso amigo Alexandre Zara, que é candidato a deputado, o número dele aí, ó, na tela, 14111. Nós precisamos de pessoas assim, como Alexandre Zara. Ele, comprometido, ficou aí mais de 3 anos e meio lutando, praticamente sozinho ali na porta da Alesp, contra os desmandos do governo Dória. Nós precisamos de representantes assim, que não tenham medo da luta. Tá? Então é um cara que eu tenho confiança e que eu recomendo a vocês, tá bem? Pesquisem a vida dele, entrem no Twitter dele, Alejezara38, entrem lá e pesquisem, tá? Vejam, depois ele for eleito, cobrem ele, não dê moleza. Todos os representantes eleitos têm que ser cobrados, não podem ficar no bem bom, então temos que cobrar. Peço a vocês que ajudem, compartilhem a publicação, compartilhem o número. É um excelente candidato para São Paulo. Como eu digo, as eleições desse ano são a mais importante da história, mas também são as que mais temos opções. Temos diversas opções
para elegermos uma Alesp excelente para o estado de São Paulo, que esteja comprometida com a liberdade e o crescimento do estado, tá bem? Então tá aí, ó. Gente, vou colocar na nossa vinheta e logo depois da vinheta eu já volto com o assunto principal, tá certo? Bom, meus amigos, como vocês viram hoje, nós tivemos uma ação da Polícia Federal, uma ação que, segundo alguns juristas, e eu vou colocar aí na tela, não sou eu, Daniel, que estou analisando, até porque eu não sou um especialista em direito, mas segundo alguns juristas, viola totalmente as leis do país. Então é importante ressaltar uma ação perigosa para o país, tá? Eu vou colocar na tela algumas notícias que eu separei para que vocês vejam o que anda ocorrendo no Brasil e que vem acontecendo de forma, infelizmente, corriqueira. Vem acontecendo sempre. Apesar de... eu não posso... Eu tenho que pensar muito bem as palavras que eu vou dizer. Mas, apesar de ser a mando de um ministro do STF, tudo, há juristas que dizem que viola a lei. E é isso que a gente vai mostrar aqui, tá bem? Vamos lá. Primeiro aqui, ó, Marco Aurélio, ex-ministro do STF, fazendo duras críticas ácidas à ação da Polícia Federal. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que a operação da Polícia Federal contra empresários que defenderam golpe de Estado em um grupo de WhatsApp atenta contra a liberdade de expressão. Ele explicou que não é um saudosista do regime militar nem de qualquer regime de exceção, mas destacou que viver em uma democracia também envolve lidar com pessoas que pregam contra ela. As informações são do portal 360, Poder 360. Para defender a democracia, não podemos colocar em terceiro plano a liberdade de expressão. Esses cidadãos sequer têm prerrogativa de serem julgados pelo STF. E foi assim a opinião de Tâmia Danelon, a opinião de Ives Gandra, dizendo, olha, eles têm que ser julgados em primeira, têm que ser investigados em primeira instância. Outro detalhe, não é o juiz que pede a investigação, tem a participação do Ministério Público. Augusto Aras diz que não foi, a sua opinião não foi recebida pelo STF porque ele não conseguiu nem emitir uma opinião. Ele foi informado, segundo documentos apresentados pelo STF, ele foi informado da ação, mas ele não se manifestou. Então fica meio estranho, fere o ordenamento jurídico segundo alguns juristas, tá? Lembrando bem, não sou eu que estou falando. Ele disse que deseja viver em um estado em que as óticas diversificadas sejam respeitadas. Quero conviver em um estado em que as óticas diversificadas sejam respeitadas. Alguém pode preconizar uma revolução. Temos que ver a ressonância. Palavras de Marco Aurélio Mello. A operação da PF ocorreu após uma reportagem do site Metrópolis apresentar prints que seriam de conversas de grandes empresários brasileiros em um grupo de WhatsApp. De acordo com o colunista Guilherme Amado, entre os empresários presentes no grupo estavam Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, Afrânio Barreira, do grupo Coco Bambu, José Cury, dono do Barra World Shopping, no Rio de Janeiro, Ivan Robel, da construtora W3 Engenharia, e Marco Aurélio Raimundo, dono da marca Surfwear Mormai, tá? A ação, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra 8 empresários. Nas mensagens, eles teriam chegado a afirmar que golpe foi soltar o presidiário, ou seja, uma opinião. Simples assim, como você tem opinião sobre qualquer assunto. Salvo se a pessoa não entenda do assunto, ela não vai ter uma opinião expressa. Mas não é crime ter opinião.
e que os atos marcados para o próximo dia 7 de setembro estão sendo programados para unir o povo e o exército, segundo as informações do site Metrópolis. Esse seria o conteúdo das mensagens. Agora, um ponto importantíssimo. 2 dias antes, havia candidatos petistas já alertando que a caneta de Alexandre de Moraes iria cantar essa semana. Aí fica uma pergunta, não sei sinceramente a resposta. Eles foram avisados com antecedência? Essa é a primeira pergunta. Se foram avisados, quem avisou? Como vazou essa informação? Essa é a segunda pergunta. Infelizmente eu não posso respondê-la. Então são duas grandes questões que ficam. Eles sabiam realmente? Ou estavam chutando? Essa é a grande questão. Lembrando que André Janones, em seu Twitter, e eu devia ter colocado separado para pôr na tela, mas ele disse para o Luciano Hang processá-lo. Mas para não esquecer que ele tinha foro privilegiado e que quem julgava, segundo palavras dele, era o Xandão. Ou seja, ele está insinuando que a justiça tem parcialidade. Aí fica uma outra questão. Será verdade? Ele sabe de alguma coisa para estar insinuando desse jeito? A outra questão. Por que não interrogam ele para saber, olha, você sabe de alguma coisa? O que está acontecendo? Essa é a outra grande questão que não fazem também, tá? Então são algumas questões que ficam. Luciano Hang, por sua vez, ele disse que foi tratado como um bandido. Luciano Hang sobre a operação da PF. Fui tratado como bandido. Agentes realizaram mandados de busca e apreensão contra 8 empresários acusados de defender golpe de Estado. O empresário Luciano Hang se pronunciou após ser alvo da operação da Polícia Federal nesta terça-feira, por meio de nota à imprensa. O dono da rede de lojas Avan afirmou ter sido tratado como bandido, mas destacou estar tranquilo e de consciência limpa. Tá? Então, surpreende. Por quê? São pessoas trabalhadoras, empresários proeminentes na sociedade, bem-sucedidos, que empregam milhares de pessoas, geram bilhões em arrecadação para o governo do Brasil, inclusive para bancar salários de funcionários públicos, esses impostos são usados, e estão sendo aí, segundo eles, perseguidos. Aí fica mais uma questão. Estão sendo perseguidos? Porque ninguém tem acesso a esses inquéritos. Os advogados alegam não ter acesso. Não sabiam que estavam buscando ou não na casa dos seus clientes. São algumas questões que foram levantadas. Eu, sinceramente, não sei responder para vocês. Fica algumas questões aí em aberto. Outra, como um inquérito dura tanto tempo? 3 anos e meio praticamente. Um processo que nunca acaba, uma investigação que nunca acaba. E toda vez é prorrogada, prorrogada, prorrogada. Se é prorrogada, é porque não há provas. Estão prorrogando na tentativa de conseguir provas. Se não conseguiram provas em 3 anos e meio, qual a necessidade de prorrogar? São algumas das questões. Outra, as mensagens estão no âmbito da intimidade, da particularidade ali. Não poderiam ser expostas. E ainda que fossem expostas, não podem ser usadas como prova, além de não ter nenhum crime tipificado ali nas mensagens. Então fica algumas questões, tá? Aqui o dono do Coco Bambu também disse que a operação da PF é uma perseguição política. Isso segundo o empresário Afrânio Barreira Filho, certo? Ele se manifestou por meio de comunicação. Temos mais aqui, ó. Pacheco fala sobre alvos da Polícia Federal. Traição à pátria. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui esse bonequinho. Ele tem tanto valor quanto o presidente do Senado. Tanto poder quanto o presidente do Senado.
e faz tanto quanto o presidente do Senado pelo Brasil, ficando aqui, ó. Ou seja, o presidente do Senado não faz nada pelo Brasil. Esse é um fato. É uma marionete. É um boneco que não tem utilidade alguma para o Brasil. Está ali de enfeite no cargo. Esse é o grande fato. Com tantos e tantos pedidos de impeachment, ele não analisa nenhum. Sendo que seria a obrigação dele analisar ao menos. Para dizer, olha, não está aceito. Não, larga lá. Sentou em cima e fica ali. Pelo menos a análise deveria ser feita, já que ele recebe um excelente salário e diversas mordomias para ocupar o cargo que ocupa. Então ele deveria fazer jus ao salário, tá? Esse boneco aqui, se colocar ele na presidência do Senado, ele vai fazer melhor pelo Brasil, porque não vai ter gasto nenhum. Então vai economizar dinheiro. Será que seria por conta dessas coisas? Modal Mais Futura, Bolsonaro abre 11 pontos de vantagem sobre Lula em Minas Gerais. As pesquisas não estão mais conseguindo sustentar a narrativa de que Lula está em primeiro lugar. Porque onde Lula vai, não enche. Aqui em São Paulo esperavam 100 mil pessoas. Segundo o Poder Data, tinha 4.200. Outras estimativas mais animadoras dizem que tinha 10 mil pessoas. Enquanto se era esperado 100 mil pessoas. Em Belo Horizonte, idem. Uma merreca de pessoas, a praça totalmente vazia. O engraçado é que se você olhar as fotos no Twitter, você consegue achar um monte de gêmeos vestidos iguais. Mas quando as filmagens aparecem, mostram o verdadeiro buraco que havia nessa concentração gigantesca que eles falaram. É impressionante a narrativa que eles criam. Bolsonaro vai fazer comício e vai fazer motociata lá em Belo Horizonte. Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza Belo Horizonte vai parar. Temos mais aqui. Olha só como a coisa vai se aprofundando. Aras foi comunicado na segunda-feira sobre operação, às 14h41 da tarde, tá? Vou marcar na tela para vocês verem. 14h41 da segunda-feira. A PGR foi comunicada, tá? A assinatura de uma das assessoras do PGR na notificação, mas ele não foi intimado. A Procuradoria-Geral da República, leia-se o Procurador-Geral da República Augusto Aras, estava informado desde a segunda-feira sobre a operação de busca e apreensão nesta terça-feira contra a Confraria do Golpe, grupo de empresários que tramavam contra a democracia num grupo de WhatsApp, tá? Vamos lá. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, esclarece que tomou conhecimento nesta terça-feira da existência da petição 10.543 em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Os autos ainda não foram remetidos à Procuradoria-Geral da República para a ciência formal da decisão do dia 19 de agosto, que determinou as diligências cumpridas nesta manhã. Informa também que não houve... Deixa eu marcar na tela para ficar mais fácil para vocês lerem, que essa letra é ruim, né? Informa também que não houve intimação pessoal da ordem, conforme previsão da Lei Complementar LC 75/93, artigo 18, inciso 2º, tá? Apenas entrega em procedimento não usual, fica destacado aqui, não usual, de cópia da decisão na tarde dessa segunda-feira, em sala situada nas dependências do STF, lá dentro do STF, onde funciona uma unidade de apoio aos subprocuradores gerais da República e ao PGR. Então, começa a ficar bem estranho. Aí me sai essa notícia. Celulares apreendidos mostram troca de mensagens entre Aras e empresários bolsonaristas. Você pode apostar, eu aposto que vai aparecer print dessas conversas. Aras, além de PGR, é o Procurador-Geral Eleitoral. Troca de mensagens pode trazer embaraços para ele nesta posição.
Nos celulares apreendidos pela Polícia Federal com empresários bolsonaristas, a troca de mensagens com o procurador da República, Augusto Aras. A informação é confirmada por fontes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se os inquéritos são sigilosos, que nem o advogado pode ter acesso aos autos, por que esse jornalista tem acesso às informações, às trocas de mensagem? E não bastasse isso, Randolph Rodrigues ainda está pedindo acesso às mensagens via STF. Ele entrou com uma petição no STF para ter acesso a essa troca de mensagens. O advogado não pode acessar os autos do inquérito, mas o Randolph quer acessar as mensagens trocadas entre os empresários e supostamente entre empresários e Augusto Aras. Até porque são fontes, mas não são citadas quem são as fontes, então não podemos saber se realmente há fontes ou não. Ou é um chute. Ainda segundo fontes do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e STF, nas mensagens haveria críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes e também comentários sobre a candidatura de Jair Bolsonaro. As mensagens ainda são mantidas sob sigilo, mas já viraram tema entre os ministros do STF, ou seja, um inquérito sigiloso que todo mundo tem acesso, menos quem deveria ter. Aras, além de PGR, é também o Procurador-Geral Eleitoral. E a troca de mensagens com empresários que se tornaram alvo do inquérito, que investiga atos antidemocráticos, pode trazer embaraços para ele nesta posição. Especialmente porque o que levou à deflagração da operação foram mensagens desses empresários com defesa de Bolsonaro e críticas à eleição do ex-presidente Lula. Tá certo? Então, são perguntas que ficam no ar. Eu, sinceramente, não sei responder. Quem está passando essas informações? Quais as fontes? Eles não vão revelar. E tem todo o direito de não revelar quem são as fontes deles. Estão protegidas por lei. Mas é realmente muito estranho. Perguntas que ficam sem resposta. Juristas e mais juristas dizendo, olha, isso é inconstitucional, isso é contra a lei. A pergunta é, até quando vai ser assim? Esse é o grande X da questão. Gente, um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.